Olá pessoal, eu sou a Margareth Biasi. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro Elas e Eu. Tan, 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 tan. Hoje nós estamos aqui para gravar o nosso quadro num local diferente. Sabe por quê? Bem diferente, porque se você acompanha o nosso quadro aqui... Você deve saber que nós gostamos de café! Pois é, e hoje nós vamos falar do café e de mais uma coisa que nós gostamos muito. Que é o Espírito Santo. Então hoje nós vamos fazer um link entre esses dois que nós amamos tanto, o café e o Espírito Santo. Mas por quê? O que o café tem de tão interessante assim? O café, ele é bom em todas as horas. É. Logo cedo, Aham. assim como o Espírito Santo. Sim. O café é bom para memória. O Espírito Santo nos traz a memória, o que nós precisamos fazer ou deixar de fazer. Pra mim, o café é indispensável no meu dia, porque se eu não tomar café, eu fico com dor de cabeça o dia inteiro. Assim como o Espírito Santo é indispensável nas nossas vidas. Exatamente. Pode ter até alguém que não goste de um cafezinho, que prefira um chá, mas eu tenho certeza que do Espírito Santo você gosta. Com certeza. Agora que nós já estamos aqui, né, Vitória, todas instaladas com o nosso cafezinho fresquinho, nós queremos te falar algumas coisas sobre o café, mas muito mais sobre o Espírito Santo. E a nossa primeira pergunta para você é: você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É claro que nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós nos convertemos. No momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já passa a habitar em nós. Mas sermos cheios do Espírito Santo também envolve uma busca diária e também uma renúncia diária. Mas vale lembrar que você vai ser cheio do Espírito Santo, existem várias maneiras de você entender isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que pelo fruto conhece a gente, né, Vitória? Então, muitas vezes, o fato de você ser cheio do Espírito Santo não significa que você vai orar por alguém e aquela pessoa vai ressuscitar. É verdade. Ou a sua sombra vai curar alguém. Seria bom se fosse sempre assim com todos, mas... Deus tem propósitos e propósitos. Diferentes. E nós não devemos medir o Espírito Santo como nós somos. Nós somos limitados. E também não podemos medir a fé das pessoas. Exatamente. Porque, por exemplo, a Margareth orou e a pessoa foi curada instantaneamente. Mas aquela outra irmã orou e a pessoa não foi curada. Ela com certeza não tem fé. A gente não pode fazer isso. Quem efetua é Deus. Como que a gente pode julgar dessa forma? Nós vemos a história de Davi, é um grande exemplo, e a Bíblia diz que Deus era com Davi. Davi era cheio do Espírito Santo de Deus, mas nós não vemos na Bíblia de Davi orando para que alguém fosse curado, nós não vemos Davi ressuscitando alguém. João Batista também faz parte dessa lista que nós gostamos muito, mas foi outro homem cheio do Espírito Santo, porque o próprio Jesus elogia João Batista. Ele diz, dos nascidos de mulher não tem ninguém como João o Batista. Olha que elogio vindo do próprio Jesus. Mas nós também não vemos João Batista orando para que uma pessoa fosse curada. Mas nós vemos, assim como Davi, não é? Nós vemos Davi lutando com o urso. Nós vemos lá Davi lutando com o leão, lutando com o gigante, vencendo guerras. Exatamente. Quando ele toca sua harpa, algo acontece na vida de Saul. Nós percebemos que o espírito que perturbava Saul deixa Saul à medida em que Davi toca a sua harpa. E não porque Davi simplesmente tocava muito bem. Eu imagino que ele com certeza era um excelente músico, né? Já que os salmos são tão bem escritos. Mas não é só porque Davi tocava muito bem. Era muito mais do que isso. A Bíblia conta que no momento que Samuel unge Davi, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Exatamente. E é esse o segredo, sermos cheios do Espírito. Exatamente. Nós só precisamos tomar, né, Vitória, muito cuidado, porque muitas vezes um irmão demonstra que ele é cheio do Espírito Santo de uma maneira e o outro irmão demonstra
que é cheio do Espírito Santo de uma outra forma. Nós não podemos dizer que você é cheio do Espírito Santo porque você faz barulho ou porque você não faz barulho. Porque o Senhor, no dia de Pentecostes, houve um barulhão. Mas para Elias, ele apareceu como uma brisa suave. Exatamente. E a Bíblia diz que Ana orava de uma maneira que nem se ouvia o som da voz dela. Então, muitas vezes, você está cheio do Espírito Santo quietinho. Ou você está cheio do Espírito Santo no barulho. Os dois são válidos. Com certeza são. A Bíblia diz em Efésios 5:18 assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando Paulo nos orienta que nós devemos nos enchermos do Espírito e não nos embriagarmos do vinho, olha que interessante. O vinho, ele costuma controlar a vida das pessoas. Mas Paulo, de uma maneira muito sábia, ele diz que nós devemos também ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos as nossas vidas controladas por Deus. Então, Paulo está dizendo, não se deixem controlar pelo vinho, não se deixem controlar pela bebida, mas sejam controlados dia a dia pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio pelo Espírito Santo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias. E lá em Atos 2, nós vemos a primeira experiência dos discípulos com o Espírito Santo. Foi num dia, olha que interessante, onde muitos estavam reunidos, foi no dia de Pentecostes, onde a Bíblia diz que um vento impetuoso chega naquele lugar e eles começam, né, Vitória, a falar cada um no seu idioma. Olha que interessante. Ai, gente, inclusive eu estava estudando sobre isso e isso a gente pode ver como uma evidência, já era Deus mostrando que o evangelho seria pregado em todas as línguas. Em vários idiomas, olha que interessante. E olha, todas as vezes que nós vemos linkado o Espírito Santo, sempre acaba no final do versículo, ou pelo menos na maioria das vezes, em que a pessoa vai cumprir o ID. Então, a melhor maneira de você saber se essa pessoa que está cheia do Espírito Santo, sabe como que é? Quando ela tem aquele desejo ardente de levar as boas novas. Por pregar, por evangelizar, por salvar pessoas, realmente. Em Joel 2, 28 e 29, nós vemos o profeta dizendo que naqueles dias o Espírito seria derramado em todos. Olha que interessante, né, Vitória? Não é um ou outro que pode ser cheio do Espírito Santo, mas a vontade de Deus é para que todos sejam cheios do Espírito Santo. A gente entende com isso, então, que ser cheio do Espírito Santo é algo disponível a todos, não apenas para os pastores, não apenas para os grandes pregadores, os grandes ministros da nossa nação. Muitos mesmo estão cheios do Espírito Santo, levando a verdade, levando as boas novas, mas você que está aí trabalhando na sua igreja também pode ser cheio do Espírito Santo. Isso também é disponível para você. Mas para que isso aconteça, são necessárias duas coisas. Duas coisas. Submissão e o esvaziamento. Interessante que o esvaziamento me lembra do nosso café. Para que nós pudéssemos encher a nossa xícara de café, ela precisou estar vazia. Para que o Espírito Santo encha a sua vida, você precisa se esvaziar de você mesmo. Muitas vezes você vai ter que deixar de lado as suas vontades. Porque se nós queremos transbordar de Deus, nós precisamos estar cheios de Deus. E não da vontade de Deus misturada com a nossa, o querer de Deus misturado com o nosso. Mas para que nós possamos realmente transbordar do Espírito, nós precisamos estar cheios do Espírito. Quando nós buscamos diariamente o Espírito Santo, assim como o café, que tem uma propriedade muito boa, ele nos ajuda a relembrar o que nós precisamos fazer e o que fazer da melhor maneira. E assim como o café faz bem para o coração, o Espírito Santo, faz bem para a alma, faz bem para você. O Espírito Santo alivia o nosso estresse, ele nos deixa de bem com a vida novamente, porque ele nos ajuda a ver o mundo com os olhos de Deus. Exatamente. E o café faz exatamente essas coisas. Você tem que ter em mente, por favor, que a gente está fazendo essa comparação, são duas pessoas que amam café, entendeu? Então é uma comparação na nossa cabeça muito boa. Se você não gosta de café, você compara pensa com num cappuccino, pensa num chá. Pensa num leite com todinho. Mas entenda isso, tá? Certo. Por isso, o nosso recadinho de hoje para você é que você tenha em mente sempre a necessidade, a preocupação de colocar o Espírito Santo nas suas vidas. E olha, existe algo muito importante que a gente não pode deixar de falar. A gente fala sempre Pai, Filho e Espírito Santo.
O Espírito Santo não deve ficar em terceiro lugar na sua vida, porque os terceiros lugares, eles são esquecidos. Os 3 devem estar no nosso coração. Então, essa dica que nós estamos deixando para você é muito importante e faça como Paulo nos orienta. Se você é daqueles que começa o seu dia tomando um bom café, a gente quer que todas as vezes que você olhar para um café, você se lembre também de iniciar o seu dia buscando a presença de Deus, falando com o Espírito Santo e dizendo: enche a minha vida, guia os meus dias, porque eu quero viver para a tua glória e transbordar do seu amor. E é isso, então. É isso. Café. O meu tá frio. Então é isso, pessoal. E se você gostou, não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal, também ativa as notificações e deixa o seu like aqui pra gente saber se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Um beijo, um queijo com café. E com o Espírito Santo. Com certeza.